Oremos, querido Deus eterno, Pai que está nos céus. Ao seu nome seja dada toda a honra e toda a glória, porque o Senhor é maravilhoso. O Senhor nos ajuda a ter um espírito de grupo, e isso é que é importante. Nós acreditamos que o Senhor está conduzindo todas as coisas e vamos entregar tudo nas suas mãos. Queremos pedir-lhe que nos ilumine agora, que nos ensine, que também esteja cuidando do assunto da mãe da Vera, para que se faça de acordo com a sua vontade, Pai. Não sabemos o que é o melhor, o Senhor sabe, por favor dirija. Quero suplicar-lhe também que o Senhor esteja com cada um de nós e cada um dos nossos problemas. Cada um de nós tem os seus problemas, as suas dificuldades, as nossas famílias. Por favor, Pai, tome conta de cada caso, oriente e dirija. Agradecemos porque sabemos que o Senhor está conosco. O Senhor prometeu que nunca nos deixaria, nunca jamais nos abandonaria. Também nos prometeu que nós deveríamos pedir, porque o Senhor nos daria, e é isso que nós estamos a fazer aqui. Por isso, seja o nosso Mestre, dê-nos o seu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos então continuar a leitura do livro Testemunhos para a Igreja, volume 3, e estamos no capítulo 27. Estamos no capítulo 27, que tem por título A Igreja de Laodiceia, e estamos na página 269, cujo subtítulo é A Cobiça entre o Povo de Deus. Portanto, todos estes pontos que nós temos visto, Deus está-nos a falar que Laodiceia realmente precisa de corrigir algumas coisas. E eu vou só fazer aqui uma breve revisão. Portanto, a Igreja de Laodiceia, ela tem alguns problemas, ela está cega precisamente por não aceitar a correção, e este capítulo é um capítulo corretivo, não é? Podemos dizer, os testemunhos que Deus tem enviado à Laodiceia são testemunhos incisivos, são muito diretos ao ponto, que deveriam ser transmitidos, mas infelizmente não têm estado a ser transmitidos como Deus esperava que fosse. Ele também nos diz que o povo de Deus iria ver as suas faltas e iria corrigir, e apenas isso é que corresponderia à mensagem aos laodiceanos. Também vimos que os laodiceanos achariam essas mensagens diretas e corretivas muito severas, e que não haveria necessidade de se ter tão, de se chamar a atenção para tantas coisas. Foi falado no caso de Acabe, o pecado de Acabe e a sua punição, a necessidade e o dever de reprovar o pecado, e isso só poderá ser feito pela pessoa que está à frente da igreja, como é óbvio. E agora vamos ver a cobiça entre o povo de Deus. Vi que muitas pessoas que professam guardar os mandamentos de Deus estão se apropriando dos recursos que o Senhor lhes confiou e que devem ser levados a seu tesouro. Roubam a Deus nos dízimos e nas ofertas. Malaquias 3:8. Eles dissimulam e dissimulam e retêm dele para o seu próprio prejuízo. Trarão sobre si escassez e pobreza, e sobre a igreja trevas por causa da sua cobiça, sua hipocrisia, e por roubar a Deus nos dízimos e nas ofertas. Vi que muitas pessoas afundarão em trevas por causa da sua cobiça. O testemunho claro e direto precisa viver na igreja. Novamente, ela refere a necessidade de haver um testemunho claro e direto. Portanto, isto ela já disse aqui várias vezes. O testemunho claro e direto precisa viver na igreja, ou a maldição de Deus repousará sobre o seu povo
tão certamente como repousou sobre o antigo Israel, por causa dos seus pecados. Ou seja, viver na igreja é algo que tem que ser contínuo. Não é verdade? Precisa de haver continuamente este testemunho. Deus considera o seu povo como um corpo, responsável pelos pecados que existem em indivíduos em seu meio. Se os dirigentes da igreja, novamente falando dos dirigentes, se os dirigentes da igreja negligenciam buscar com diligência os pecados que trazem o desfavor de Deus sobre a corporação, eles se tornam responsáveis por esses pecados. Isto é coisa séria. Tratar com mentes humanas é a mais bela obra em que já se empenharam os homens. E é verdade, tratar com mentes humanas e, infelizmente, nem todos têm esta capacidade. Nem todos são habilitados a corrigir os que erram. Não têm sabedoria para tratar com justiça e, ao mesmo tempo, amar a misericórdia. É verdade, ou a pessoa pende muito para a misericórdia, e no caso para a condescendência, ou pende muito para ser justiceiro, não é? Fez mal, tem que se fazer justiça. Não são inclinados a ver a necessidade de misturar amor e terna compaixão com fiéis reprovações. Alguns são sempre desnecessariamente severos e não sentem a necessidade da ordem do apóstolo. E apiedai-vos de alguns que estão duvidosos, e salvai alguns, arrebatando-os do fogo, tendo deles misericórdia com temor. Judas 22 e 23. Não sei se alguém quer fazer algum comentário. Ô, Belinha, a gente tem a tendência de pensar assim, para nós, a gente pede misericórdia. Misericórdia, Deus, misericórdia. Para o próximo, a gente pede justiça. É, é isso mesmo. É verdade. Há muitos que não têm a discrição de Josué e que não têm dever especial de expor erros e de agir prontamente com os pecados que existem entre eles. Que tais pessoas não impeçam aqueles que levam sobre si a responsabilidade desta obra. Não fiquem no caminho daqueles que têm este dever. Alguns insistem em questionar, duvidar e achar defeito porque outros fazem o trabalho que Deus não colocou sobre eles. Ficam diretamente no caminho para impedir aqueles sobre os quais Deus colocou a responsabilidade de reprovar e corrigir pecados que prevalecem, de modo que o seu desagrado seja afastado do seu povo. Se houvesse entre nós um caso como o de Acã, há muitos que acusariam aqueles que fazem o papel de Josué em expor o erro de ter um espírito ímpio e crítico. Deus não deve ser escarnecido e suas advertências desatendidas com impunidade por um povo perverso. Foi-me mostrado que a maneira da confissão de Acã foi semelhante às confissões que alguns entre nós têm feito e farão. Ocultam os seus erros e recusam fazer confissão voluntária até que Deus os sonde e então reconhecem os seus pecados. Umas poucas pessoas prosseguem em uma conduta errada até se endurecerem. Podem até saber que a igreja está em falta. Como Acã sabia que Israel se enfraquecera diante dos seus inimigos por culpa sua, mas a consciência deles não os condena. E não querem ajudar a igreja humilhando o coração orgulhoso e rebelde diante de Deus e eliminando as suas faltas. O desagrado de Deus está sobre o seu povo. Ele não manifestará seu poder em seu meio enquanto existirem pecados entre eles e forem incentivados por pessoas em posições de responsabilidade. Aqueles que trabalham no temor de Deus para livrar a igreja de empecilhos e corrigir erros graves, a fim de que o povo de Deus possa ver a necessidade de aborrecer o pecado e crescer em pureza, e para que o nome de Deus seja glorificado, sempre enfrentarão
resistentes influências da parte dos não consagrados. Sofonias assim descreve o verdadeiro estado desta classe e os juízos terríveis que lhes sobrevirão, que está em Sofonias 1, 12, 14 a 18. E há de ser que, naquele tempo, esquadrinharei Jerusalém com lanternas e castigarei os homens que estão assentados sobre as suas fezes, que dizem no seu coração, o Senhor não faz bem nem faz mal. O grande dia do Senhor está perto e se apressa muito a voz do dia do Senhor. Amargamente clamará ali o homem poderoso. Aquele dia é um dia de indignação, dia de angústia e de ânsia, dia de alvoroço e de desolação, dia de trevas e de escuridão, dia de nuvens e de densas trevas, dia de trombetas e de alarido contra as cidades fortes e contra as torres altas. E angustiarei os homens e eles andarão como cegos, porque pecaram contra o Senhor e o seu sangue se derramará como pó e a sua carne como esterco. Nem a sua prata, nem o seu ouro os poderá livrar no dia do furor do Senhor, mas pelo fogo do seu zelo toda esta terra será consumida, porque certamente fará de todos os moradores da terra uma destruição total e apressada. Alguém quer comentar alguma coisa? Gostava só de salientar aqui aquilo que lemos atrás, que aqueles que trabalham no temor de Deus para livrar a Igreja de empecilhos e corrigir erros graves, sempre enfrentarão resistentes influências da parte daqueles que são não convertidos. Que nenhum de nós faça parte desta classe. Confissões feitas tarde demais. Quando uma crise finalmente vier, como certamente virá, até a chamada a crise da marca da besta, e Deus falar a favor do seu povo, aqueles que pecaram, aqueles que têm sido uma nuvem de escuridão e que têm sido o empecilho à atuação de Deus a favor do seu povo, podem ficar alarmados de ter ido tão longe e murmurar e trazer desalento sobre a causa, e como Acã, ficando aterrorizados. Podem reconhecer que pecaram, mas suas confissões vêm demasiado tarde e não são da qualidade certa para os beneficiar, embora possam auxiliar a causa de Deus. Tais pessoas não fazem as suas confissões por causa da convicção da sua verdadeira condição e um sentimento de quão ofensiva a sua conduta tem sido a Deus. Deus pode dar a esta classe outra prova, outro teste, e permitir que mostrem que não estão melhor preparados para estar isentos de toda a rebelião e pecado do que antes de terem feito suas confissões. Inclinam-se a estar sempre ao lado do erro. E quando o chamado for feito para aqueles que estarão do lado do Senhor fazer um gesto decisivo para defender o direito, manifestarão a sua verdadeira posição. Aqueles que têm sido quase toda a sua vida controlados por um espírito tão diferente do Espírito de Deus como foi Acã, serão muito compassivos quando o tempo vier para a ação decisiva da parte de todos. Não afirmarão estar de um lado ou do outro. Se não tomam uma decisão determinada do lado errado, não é porque tenham clara percepção do direito, mas porque não têm coragem. Deus não se deixa escarnecer, Gálatas 6:7. É no tempo do conflito que as cores verdadeiras devem ser desfraldadas ao vento. É então que os porta-bandeiras precisam ser firmes e permitir que a sua verdadeira posição seja conhecida. Oh, é no tempo do conflito que os porta-bandeiras precisam permitir que a sua verdadeira posição seja conhecida. Isto é importante, ou seja, temos que deixar de estar no anonimato, não é? E nem em Muitas cima do vezes muro. é.
É então testada a aptidão de todo o verdadeiro soldado para o que é correto. Covardes nunca podem exibir os laureis da vitória. Aqueles que são verdadeiros e leais não ocultarão o facto, mas porão o coração e as energias na obra e arriscarão tudo na luta. Não importa para que rumo a batalha se volte. Deus é um Deus que odeia o pecado. E aqueles que encorajam o pecador dizendo tudo lhe vai bem, Deus os amaldiçoará. Confissões de pecado feitas no tempo certo para auxiliar o povo de Deus serão aceitas por ele. Mas há aqueles entre nós que farão confissões como Acã, demasiado tarde para se salvarem. Deus pode testá-los e dar-lhes uma outra prova, com o fim de evidenciar a seu povo que eles não resistirão a um teste, uma prova de Deus. Não estão em harmonia com o que é correto, desprezam o testemunho direto que alcança o coração e se regozijariam de ver silenciados todos aqueles que os reprovam. Agora, um outro caso. O caso de Elias ao reprovar Acabe. O povo de Israel tinha gradualmente perdido o seu temor e reverência por Deus, até o ponto da sua palavra, através de Josué, não ter peso para eles. Em seus dias, Iel, o Betelita, edificou a Jericó. Morrendo Abirão, o seu primogênito, afundou, e morrendo Segube, o seu último, pôs as suas portas, conforme a palavra do Senhor que falara pelo ministério de Josué, filho de Nun, em 1 de Reis 16:34. Enquanto Israel estava apostatando, então isto é um aspecto interessante. Não foi de um momento para o outro. Israel foi apostatando a pouco e pouco. Enquanto Israel estava apostatando, Elias permaneceu como um leal e verdadeiro profeta de Deus. Seu coração fiel foi grandemente afligido ao ver que a incredulidade e a infidelidade estavam rapidamente separando de Deus os filhos de Israel, e orou para que ele salvasse o seu povo. Suplicou para que Deus não rejeitasse inteiramente o seu povo pecador, mas que, por juízos, se necessário, ele os estimulasse ao arrependimento e que não permitisse que fossem ainda mais longe no pecado, assim o provocasse a destruí-los como nação. Então isto foi um período, não é um período longo, eu creio que foi grandemente aumentado a partir do momento em que o rei Acabe casou com a Jezabel, que não era do povo de Deus, não é? E trouxe consigo toda a sua panóplia de deuses e começou a adorá-los e a levar também, não é, a atrair o povo de Israel para a atração, a atraí-los precisamente para a adoração dos seus ídolos. Portanto, isto foi um processo. E o que é que Elias fez? Elias gemeu e clamou por causa dessas abominações, não foi? Só que Deus diz que eis que vos envio o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Então aqui temos duas coisas. Se ele vai enviar Elias, ou se ele iria enviar Elias, não é antes do grande e terrível dia do Senhor, e se a missão de Elias era precisamente gemer e clamar e chamar ao Atenção. arrependimento, como? Chamar a atenção deles. Chamar a atenção, chamar ao arrependimento, reprovar o pecado, isso significa o quê? Que Vai acontecer de novo. no final, e nós estamos no final, o povo de Deus também estaria num caminho de apostasia. E daí a necessidade de enviar o terceiro Elias, certo? Exatamente. E é o que vai acontecer.
Na verdade, é chamar o pecado pelo nome, né? Sim. Não é uma acusação, não é sair acusando, mas é chamar o pecado pelo nome, é chegar na igreja, vamos dizer assim, e denunciar os pecados, né, de Israel. E é algo que hoje não é aceito, né, de forma nenhuma. Por isso que vai haver uma grande. Também acho que é por conta disso que vai haver uma grande sacudidura, né? Uma grande perseguição dentro da Sim. própria igreja. Os maiores perseguidores dos filhos de Deus estão dentro da própria igreja, Uhum. por conta dessas denúncias. Porque era exatamente isso que Elias fazia, ele denunciava o pecado, não o pecador, mas o pecado, né? Uhum. E, e é algo que a gente vê muitas. Se a gente trazer para o nosso tempo, eu fico pensando assim: antes, Elias sofreu, ele se angustiou pelo pecado do seu povo, né? E ele orou para que Deus intervisse. Não é o que nós deveríamos fazer hoje? Sofrer e se angustiar pelo pecado do povo, pelos nossos pecados, e pedir a intervenção divina. Porque, irmãos, eu vou falar, clamar pela intervenção de Deus. Porque do jeito que as coisas estão indo, no grau que as coisas estão indo, igrejas inteiras se perderão. O que a gente, como povo, está fazendo a respeito disso? Vivendo indiferente? A gente tem que trazer tudo para o nosso tempo. A história é cíclica e sempre se repete. O quanto nós estamos sofrendo pelo nosso povo? Por nós e pelo nosso povo? Essas são as perguntas que eu faço quando eu estudo um tema como esse. A gente sempre tem que trazer para a nossa realidade, né? No início da mensagem, ele tocou no assunto dos dízimos. Sim. E aí também a questão da retenção de Acã. Então, na mensagem toda, ele está falando que aquele povo estava apostatando. E hoje eu fico assim, eu tenho uma grande dúvida com relação a isso. Onde enviar? E eu tenho medo de reter da obra do Senhor, entendeu? Ele estava no meio de um povo que estava apostatando, pedia a Deus que enviasse, inclusive, juízo para que eles despertassem, mas ele estava no povo do Senhor. Então, é isso que às vezes eu fico em dúvida do que eu faço. Será que eu estou fazendo corretamente? Então, esse esclarecimento é que eu ainda não tenho. Uhum. E eu fico justamente nessa questão de que Deus também está enviando provas para a gente. E eu recebi um valor que eu não estava esperando e eu fiquei realmente em dúvida o que fazer, para onde mandar o dízimo disso. E até hoje já passei alguns valores para, assim, separadamente, mas eu não fico em paz. Então, eu estou precisando entender melhor essa questão. Uhum. Ok, muito bem. Eu penso que nós já vamos ficar por aqui, está bem? Vamos orar e depois vamos só decidir aqui alguma coisa. Oremos então. Querido Deus, eterno Pai que está nos céus, o Senhor que conhece todas as coisas, está a enviar-nos mensagens, mensagens de alerta, mensagens de reprovação, e o Senhor conhece também algumas inquietações que estão no nosso coração. Pedimos que o Senhor venha, enfim, direcionar-nos, colocar na nossa mente exatamente o que devemos fazer, iluminar o nosso caráter para que vejamos onde estamos a errar e que nos dê o Espírito de Cristo, que era um espírito de misericórdia e de justiça e que compreendia todas as pessoas, amava todas as pessoas, mas continuava a aborrecer o pecado.
Dê-nos esse espírito, Pai, é o que lhe pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém.